mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que antes possuíra. Você pode dizer amém? Agora, Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 15, o verso 20 ao verso 24. Todos conhecem, mas nós vamos ler. Diz assim a palavra de Deus: e levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, abraçou-o e beijou-o. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar. Amém. Olha o meu filho chegando aí. Ele está meio pródigo, tem uns 5 dias que está fora de casa. Seja bem-vindo, um beijo para você também. Meus irmãos, hoje eu me debrucei sobre a palavra de Deus e gostaria de compartilhar com vocês alguma reflexão, alguns pontos importantes desta parábola, baseando-se justamente na seguinte expressão: trazendo de volta o que foi roubado ou tirado de nós, ou trazendo de volta, ou recebendo aquilo que foi tirado de forma talvez brutal dos nossos braços, das nossas vidas, e nós recebendo de volta. Nós temos na Bíblia muitos exemplos, e não são poucos, de algumas coisas que foram arrancadas de pessoas, e muitas delas foram arrancadas pelo próprio Deus. Imagina você, muitas vezes o próprio Deus arrancou, outras vezes foi arrancado por nossa própria natureza. Nós a perdemos, ou jogamos fora, ou abandonamos, ou esquecemos, ou fizemos pouco caso, como é o caso de Esaú. Estou explicando bem, imagino. Outras coisas foram roubadas, tiradas dos nossos braços, das nossas mãos, dos nossos lares, das nossas vidas, pelo próprio diabo. O diabo que arrancou. Então, nós temos aqui alguns exemplos na Bíblia. Poderíamos começar por Adão. Adão, ele perdeu o paraíso. Imagina como era belo, maravilhoso, as vistas não cansavam, as mentes não exauria, não ficava doente, não tinha fadiga, viver no paraíso.
por causa da desobediência. Gênesis 3, 23, 24 diz: desobediência primeiramente da sua esposa e com conivência de Adão, eles perderam o paraíso. Eu pensando nesse ponto, nesta perda, eu pensei, o que pode muitas vezes ser perdido e nunca mais ter de volta. Algumas coisas, reflete isso comigo, terrível, terrível. Adão não teve mais o privilégio de ter de volta o paraíso. Assim acontece, e digo infelizmente, com muitos, perde o lar, perde a família e nunca mais consegue ter de volta. Já pensou nisso? Já analisou isso? Muitas vezes a própria natureza fez a pessoa perder a casa, o lar, a família, o casamento, a natureza brusca, rançosa. Hoje eu assisti um acontecimento de uma senhora que estava com o esposo alimentando, e ele teve um gesto grosseiro, e ela, sem perceber, deu-lhe um tapa na cara. E se existe uma coisa que mais dói em um homem, é ele receber um tapa na cara. É ou não é, irmãos? Hã? É ou não é? Terrível. Aí ele deu logo um soco nas panelas, saiu para lá. Ele trouxe um repolho e deu pancada nesse repolho, arrebentou ele todo, jogou na cozinha. Depois trouxe uma abóbora, depois trouxe uma melancia, e depois trouxe um monte de coisa e bagunçou a casa toda. Muitas vezes a pessoa perde o lar, perde a família, perde a esposa, por causa da sua própria natureza, e nem sempre é o diabo. Entendeu? Outro exemplo de perda, Jacó. Jacó perdeu seu filho José. É ou não é? Jacó perdeu seu filho José. José foi arrancado do seio de Jacó pelos seus próprios irmãos, de maneira maldosa, de forma das mais cruel e selvagem possível, a ponto dele ver a veste do filho suja de sangue, mentira, engano. Olha como é que a vida é terrível, traiçoeira, maldosa. Alguém da família está te arrancando alguma coisa. E a Bíblia diz que ele chorou amargamente, mas Deus trouxe, não para Jacó, mas para José, novamente o seu pai e novamente os seus irmãos. Vocês estão acompanhando o raciocínio da mensagem? Então, temos Jó. Jó perdeu todos os seus filhos de forma assustadora. Foi ou não foi? Eu até estava lendo hoje, ontem, por 2 vezes, o diabo chega na presença de Deus e por 2 vezes Deus pergunta a respeito de Jó. Viste lá o meu servo? Que ironia, hein? Por 4 vezes Jó ouviu esta frase: só sobrou eu. Que ironia da vida. Acabaram todos
acabaram tudo, o fogo queimou tudo, os vândalos rebentaram tudo, e sempre sobrava uma pessoa. Só sobrou eu para trazer a notícia. E essa frase foram 4 vezes. 4 vezes. Assim mesmo, diz no capítulo 1, aonde ele ouviu as 4 vezes, no verso 15, 16, 17 e 19. Mas no verso 20 e 21 e 22, diz que Jó se levantou. Não ficou prostrado. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu disse no início, de forma variável, Deus, o homem e até o diabo. Mas se você for fiel ao Senhor e perseverante, o que Deus lhe dá, ninguém pode tomar. E se porventura for arrancado de você um período de tempo, Deus trará de volta o seu filho, a sua filha, aquilo que o diabo tentou arrancar do seu lar, do seu braço, Deus trará de volta. Quem crê, diga e bate no peito dizendo: meu Deus, Ele é grande e poderoso. Amém? Agora vejamos a parábola que eu li. O filho pródigo, a estupidez. Presta atenção, pai. A ilusão, o mundo dos desejos, as aventuras sem limite, a insatisfação com tudo, criou um vazio dentro do filho mais jovem. E ele saiu de casa. Isto é algo terrível para aquele pai. Perdeu um filho, perdeu o mais jovem, perdeu a joia de casa, e viu ele saindo sem nenhuma cerimônia, e além disso, levando parte dos bens, que para o pai custou suor, custou trabalho. Agora eu quero dizer uma coisa. Vamos lançar luz numa outra faceta dessa parábola. Eu escrevo aqui: esta parábola é uma jazida de pedras preciosas, a parábola do filho pródigo. Olha que eu tenho muitos anos que estou dentro de templos, grandes, pequenos, culto nas casas, nas varandas, debaixo de árvore, e de multiforme, eu já vi muitos garimpeiros do reino de Deus, garimpar pepitas preciosas desta parábola, e usar elas como grande mensagem, para trazer muitos filhos pródigos à casa de Deus, ao reino do Senhor, à igreja. Esta parábola, ela é maravilhosa. De 1 a 10 eu daria nota, nenhuma delas de 1 a 10, porque ela vale mais do que 10. É uma parábola extremamente maravilhosa. Ela foi escrita há 2000 anos atrás, e milhares de pessoas já se converteram através da parábola do filho pródigo. Eu já ouvi mensagens tiradas dessas parábolas, centenas, para não se exagerar, para que você não se estranha, para não dizer milhares, mas centenas de vezes. E se você quiser ver, você leia livro, ouça fitas mais antiga,
ouça programa de rádio. Eu acho que todos os dias tem vários pastores pregando sobre esta mensagem. Incansavelmente ela é pregada. E não esqueça, lembrando você do título desta mensagem nessa noite, que eu não sou muito de trazer título, mas uma reflexão, pensamento, o cerne dela: trazer de volta aquilo que foi arrancado ou roubado da sua vida. Não esqueça, só teremos de volta aquilo que foi arrancado ou roubado de nós quando nós abrirmos de mão algo que nos impede, ou algo que precisa ser jogado fora, para que tenhamos os braços livres para abraçar, ou as mãos livres para segurar. Esta frase eu confabulei comigo, que hoje dezenas de filhos voltam para casa, e alguns voltam até em lares cristãos, e o pai está tão ocupado, tão atarefado, a mãe está tão envolvida, que eles não têm como abraçar, e nem apertar a mão do filho pródigo, e nem passar a mão no rosto do filho pródigo, e nem beijar o filho que está voltando para casa. Então, pensando nisso, não esqueça, só teremos de volta o que arrancaram ou roubaram de nós, quando abrirmos de mão de algo que nos impede ser livre para abraçar aquilo que Deus está retornando para nós. Hoje é dia 18, me faz lembrar, 18, é isso, Tiago? Dia 18, esse culto não será marcado por uma frequência grande, não será marcado por uma mensagem fervorenta ou fervorosa, não será marcado por um movimento humano, mas será marcado pelo mover de Deus na vida de muitas pessoas que receberão de volta aquilo que foi roubado da sua vida, do seu lar, da sua família ou do seu coração, de forma extraordinária da parte de Deus. Você pode dizer amém? Infelizmente, irmão, eu repito e escrevi aqui, infelizmente tem pessoas que choram o vazio ou a lacuna das perdas de objetos, de dinheiro, de móvel, porém não tem o mesmo sentimento quando perde um filho, quando perde um cônjuge ou quando perde um irmão da igreja. Deixa isso bater no seu coração. Infelizmente você chora, lamenta, lamúria, murmura, se arrasou dentro de você mesmo, pela perca de um bem, de um carro, de um animal, de uma casa, e você não tem o mesmo sentimento quando você perde pessoa, perde amizade, perde comunhão, ou quando alguém perdeu emprego pertinho de você, ou quando alguém perdeu um membro do corpo pertinho de você, ou quando alguém perdeu a fé ou a esperança pertinho de você. Estou sendo forte, mas isso tocou abertamente no meu coração. E eu trouxe aqui algumas anotações. Muitas vezes nós precisamos ter esse cuidado, porque eu escrevo aqui
o que o pai do filho pródigo fez para abraçar de novo o filho. Quero jogar luz nessa faceta junto com os irmãos. Não é um caso novo, extraordinário, teologicamente profundo, não, de sapiência, de maneira alguma. É coisa simples, que você precisa e que eu preciso de refletir para trazer de volta alguma coisa preciosa que nós perdemos, ou que alguém perdeu, ou que a igreja perdeu. E muitas vezes nós choramos pelas questões financeiras, terrena, material, patrimonial, física, e não choramos por a ausência de alguma coisa que é tão importante. Primeiramente, o que o pai fez para abraçar de novo o filho, parece até irônico. No versículo 12 do capítulo 15 de Lucas, diz o seguinte: o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Parece até irônico, irmão, mas o pai repartiu partes iguais. Eu busquei em algumas interpretações bíblicas. Aqui está, meu filho, você pediu, você é o mais novo, e o que eu tenho eu vou dividir em 3 partes. A sua parte e a parte do seu irmão, e eu vou ficar com a minha parte. E aí eu fiquei pensando, primeira lição que eu aprendo aqui, nessa repartição, é que ele não foi imparcial. Ele delineou o presente, melhor, o passado, o presente e o futuro. Partes iguais. Segundo, se ele repartiu em partes iguais, eu tenho uma segunda opção, ou segunda lição. Ele reservou a parte dele, parece até irônico, um absurdo, parece até ilógico, mas ele reservou a parte dele, ou, como muitos fazem e usam dizer, uso e fruto, porque eu já vi tantos pais, que por causa de filho rebelde, fica até sem casa para morar. E vocês já devem ter visto. Porque essa história a gente sempre está vendo. O filho é rebelde. Filho quer destruir tudo. E aí ele pega, ele dá a parte do filho, a parte dos irmãos e a parte dele. E como é algo insano, quando ele abre do olho, já foi tudo o que o pai construiu durante 20, 30 anos. Então aqui me ensina uma lição. O seu filho rebelde, o que não deu valor em nada que você possuiu, o que não ajudou em nada que você tem, mas ele é seu filho e ele também tem direito do que você adquiriu durante toda a vida. A terceira lição, a bem da verdade. Muitas vezes, os pais são possessivos. E eu já vi filhos passarem necessidade, e o pai não abre o cofre, o pai não abre a mão, o pai não confia. E eu já vi, e aqui muito perto de nós tem um homem, que eu vi ele dizer isso para alguns, e eu estava junto.
Eu não quero ver meus filhos estragando as coisas que eu adquiri. Então eu vou deixar, e quando eu morrer, que se dividam, que se brigam, que se rebentam. Eu não estou aqui para ver. Que pai é esse? Aqui nos dá essa lição. Outros são tão possessivos, que nos ensina que nós não podemos de maneira alguma fazer com que os nossos filhos vivam na miséria. Se porventura Deus lhe deu, e se você souber administrar, eles também aprenderão com você a administrar. Mas se entre alguns tem uma ovelha negra, você vai dar a ele a parte que lhe pertence, e não ficar coagido e gastar tudo porque o filho é rebelde, e quando pensar que não, você não tem nem aonde morar. Porém, nós sabemos que a perca dói, principalmente aquilo que custa lágrima. Nós estamos vivendo num tempo em que muitas vezes alguns são tão agarrados com as coisas que quase se enlouquece quando vem uma ameaça de pandemia e vai arruinar os seus negócios. Trazendo uma parte lá de João capítulo 11 para nós, vamos aprender um negócio. Eu não sei quem foi que falou comigo esses dias sobre pastorear a igreja. É preciso, é uma arte divina. Por isso que Jesus perguntou para Pedro: tu me ama, Pedro? Porque ele não disse assim: tu ama a minha igreja, tu ama minhas ovelhas, porque ia ser difícil ele dizer: eu amo Judas, eu amo João, filho do trovão, eu amo aquele que me perturba, aquele outro que não faz nada, fica dormindo, a gente fica pescando para ele. Então Jesus disse: tu me ama, apacenta a minha igreja. Eu acho que quem teve Marta e Maria como membro da igreja dele sofreu demais. Porque, irmão, eu acredito que ela não está me ouvindo, mas eu acredito que eram duas irmãs. Imagina aquelas mulheres solteiras, aquelas moças solteiras, e tinha um irmão solteiro também que era Lázaro, beatão. Porque tem uns beatas duros de ser pastoreado. O Eli até que é bom. Ele não veio hoje, por isso que eu estou falando desse aqui. Eu vi ele entrando ali, parece que ele entrou e já saiu. Está aí, Deis? Me ajuda, Deis. Ô Marquinho, Marco Nobre, faleceu aquele irmão beata lá de Santa Helena, Minarzo. Minarzo. Tinha um irmão em Tumbiara, um beata também. Eu não sei se o Victor, não sei se lembra, ele gostava de ficar só no meio das moças, dos moços. Não estou falando Eli. Mas pastorear beata não é brincadeira. Agora imagina Marta e Maria e Lázaro. Eu acredito que Lázaro era daquele camarada que usava um espelhinho no bolso, igual Samuel. Alves, você conheceu Samuel, né? Samuel é beata também. Ele deve estar me escutando. Posso até ser processado. Aquele espelhinho no bolso e toda hora penteando o cabelo, para de pedalar. O Samuel é assim, ele pedala a bicicleta, o cabelo desalinha, ele para, pega o espelhinho, alinha novamente. Então, imagina Marta e Maria e Lázaro, quem pastoreou eles. A ponto dela fazer, irmão, tem pessoas que quando acontece alguma coisa, faz um tendel. Quando Lázaro ficou doente, ela já incomodou o mestre.
e já mandou alguém chamar Jesus, queria exclusividade, diga para ele vir. E tem pessoas que é assim com o pastor. Hoje ninguém mais faz isso comigo, que vê que eu já estou já velho, pescoço duro, mas de primeiro, achava que a gente era empregado. É agora, estou chamando, tem que vir. Sério, não estou falando mal, estou falando da realidade. Aí quando Lázaro morreu, Marta chorou, chorou, chorou. E lá em João, no capítulo 11, está dizendo que além dela chorar, toda a aldeia também chorou. Imagina o esquete que ela deu. Mas perder as coisas não é fácil, não. Talvez você está achando estranho, mas o pastor Álvaro achando defeito em Marta e Maria. A única pessoa da Bíblia que não tem defeito é Jesus. Só. Os outros todos têm, e você tem também. Quer ver você perder a sua fé? É você perder o seu dinheiro. É um dia, se porventura a casa pegar fogo e queimar tudo. O negócio é sério. Por isso que eu estou dizendo aqui, sobre o filho pródigo. Se quisermos ter de volta aquilo que perdemos, é preciso abrir de mão. E o pai abriu de mão dos seus bens para o seu filho. Você se lembra que Marta, além de fazer isso, ela fez Jesus chorar. Está escrito lá em 11:35, né? Diz que é o versículo mais curto da Bíblia. E Jesus chorou. Clodoaldo, você que é experto na Bíblia, está aí perto do Tiago, também é, de todos aí que são. Qual outro lugar que Jesus chorou? Entrando em Jerusalém. Tem outro? Eliel, você que é doutor na Bíblia, tem outro? Não tem. Mas Maria e Marta fez um tendel de choro, até Jesus chorou. Tem pessoas que quando perde um negócio, meu Deus do céu, chora mesmo. Agora, o que isso aqui me ensina, é porque nós somos apegados, e choramos por tantas coisas terrenas, e muitas vezes não choramos por alguém que perde a sua moradia, que perde o seu emprego, por alguém que chega na cidade sem nada, ou por alguém que por circunstância ficou desalojado. Ouça essa palavra. Mas vamos em frente. Nós temos notícias, estamos enfadados de ouvir na televisão muitas pessoas que perdem a vida quando sofrem um assalto, mas não larga o celular de jeito nenhum, não larga a bolsa de jeito nenhum, não entrega a chave do carro em hipótese alguma, guerreia com o ladrão, briga com ele, perde a vida por causa de uma querela, por causa de uma coisa tão banal. Somos assim na vida espiritual. Arriscamos perder a vida por causa de um celular, mas se falar que é para ir num culto ao ar livre nessa pandemia, Deus que me livre, não vou de jeito nenhum. Se falar que é para nós reunirmos em tal lugar, não vou, porque lá é uma favela, podem me roubar. Lá isso não coloca a vida em risco por causa de Cristo, mas coloca a vida em risco por causa de um celular, ou de uma pasta, uma bolsa, ou por causa de um carro, de uma bicicleta ou de uma moto. Estou exagerando? Essa é a realidade. Francisco de Assis, eu li essa frase tem muito tempo. Francisco de Assis
que era um frade católico, podemos dizer cristão, que as pessoas que o idolatraram, mas ele foi um homem que abriu de mão de todos os seus bens. Ele ensinou todos os seus colaboradores a abrir de mão dos bens para não usar a arma em defesa dos mesmos e tirando a vida de alguém que viesse usurpar os seus bens. Preste atenção, havia na época muito roubo, as pessoas defendiam os seus bens, suas lojas, seu gado, sua fazendinha, na base da arma, do revólver, matava as pessoas. Então quando ele se converteu, jogou e deu para os pobres todas as fazendas, os panos da loja do seu pai, ele ficou quase doido, seu pai. Então ele disse: olha, se for para me ter bem, eu vou ter que usar a arma para defender. Então, para que eu não mate ninguém por causa dos meus bens, eu vou doar os meus bens e não vou ter nenhum bem material para não ter que andar armado. Essa é uma lição de um homem que talvez você vai estranhar. Naquela época tinha alguns cristãos da igreja primitiva, que eles falam que era da igreja católica, que nos dá uma lição tremenda. E eu quero dizer a vocês, a atitude de abrir de mão das coisas, eu escrevi aqui, não é irresponsabilidade nossa. Preste bem atenção. A atitude de você abrir de mão de alguma coisa não é irresponsabilidade sua, é uma demonstração. Eu escrevo aqui, isso fala da confiança que você tem no Senhor, da dependência que você tem na sua promessa, na promessa de Deus, que Ele vai cuidar de você. Não é irresponsabilidade, não é. Eu tenho, está aqui, eu vou até mostrar para vocês, um assunto que está me perturbando. Depois que a igreja se envaideceu, perdemos a simplicidade de Cristo. Tem muita gente que pensa, vê essa pasta aqui e fala: ih, pastor, que pasta bonita, deve ser caro demais. Beleza, é bobagem sua. O irmão que me deu, ele me deu com muito amor, mas ela já está estragando tudo aqui, porque não é couro. Eu de primeiro pagava caro em pasta de couro, irmão. Para mim era um orgulho. Hoje, eu ando... Eu tenho um bloco aqui de anotar algumas coisas durante a noite que eu levanto, durante o dia. Vamos ver se eu tenho essa mensagem aqui que eu escrevi sobre a simplicidade. A marca de um discipulado, de um discípulo melhor. Vamos ver. Apesar da circunstância, Deus não esqueceu de você. Olha, se você estiver com pressa, pode ir embora, viu? Não vai não, viu, Tomico? Fica aí. Eu olhei aqui, o pastor Euripides não está aqui, senão eu ia mandar ele caçar isso aqui para mim. Eu achei. Me abandonou, hein, rapaz? Uma mensagem que eu estou esboçando sobre a vida simples. E eu estou lendo aqui. Irmãos, uma vida de coisas caras, de coisas... Tem um irmão aí que ele anda com um relógio. Parece que o relógio dele, irmão, ele acho que não está com ele não. Tá, levanta o braço para ver se está com ele. Acho que não está não. Parece que é... Por que vocês estão olhando para ele? Todos vocês ficam olhando para ele? Parece que é de ouro.
Parece que é de ouro, mas é. Jesus nos ensina a ter uma vida simples. É o tema dessa mensagem. Como você se sente ouvindo as palavras de Jesus? Por 3 vezes Jesus recomenda não sermos ansiosos. Ele fez essa recomendação e deu exemplo de uma vida simples. De uma vida simples. Ele, Jesus, não estava exaltando a miséria ou o descuido, mas Jesus estava nos ensinando que na obra de Deus não tem lugar para deixar para os de primeiro escalão, os vaidosos, os luxuosos. E aí vem, primeiro ponto, a vida simples. É indispensável para um discípulo de Jesus ter uma vida simples e deixar de lado o luxo que é próprio para esse mundo que vive somente de fachada e de propaganda falsa. A simplicidade. Quando colocamos toda a nossa energia e tempo para manter-nos em alto estilo e glamour, isso tira o foco do reino de Deus. Entenderam? Quando nós gastamos toda a nossa energia para ter o carro melhor, 2020, se você não precisa gastar energia para isso, energia que eu digo, queimar os neurônios, trabalhar demais, passar necessidade para ter essas coisas, mas tem alguém que anda se arrastando para chegar aqui no estacionamento da igreja e mostrar um carro 2020. E eu escrevo aqui, quando colocamos toda a nossa energia e tempo para manter-nos em alto estilo e glamour, isso tira o foco de que aprendemos em Atos capítulo 2, verso 42. Aqui não estou dizendo que ser pobre é símbolo de simplicidade, mas nós devemos entender que o oposto da simplicidade é a ostentação e o orgulho. Mateus 11, 28, Jesus diz: vinde a mim todos, e aprendei de mim que eu sou simples, puro, sem vaidade. Jesus era um homem sem vaidade. Tem um pregador aí lá da Bahia, mas não é parente do Eliel não, que o Eliel também, os pais morou na Bahia, dizendo que Jesus tinha uma casa de praia que era um luxo tremendo. Não sei. Tinha, Clodoaldo? Já viu isso na Bíblia? Olha, Tiago, você sabe, Tiago? Ele falou. E não tinha de nada demais se ele tivesse. Mas quando alguém quis ser muito cheio de protocolo para Jesus, Jesus disse: olha, os pássaros têm seu ninho, a raposa tem sua casa, mas o filho do homem não tem aonde inclinar a sua cabeça. Está errado isso, irmão? Está na Bíblia. Eu estou esboçando esse estudo. Uma vida simples nos faz mais próximo que a maioria, mais próximo do que aqueles que acham que é o foco da sociedade. Porque você vai viver sem angústia, sem perturbação. Eu contei para os irmãos uma vez que o pastor Márcio chegou na minha casa e disse: pastor Álvaro, um irmão, já tem uns 70, 80 anos, ele fez um negócio há muito tempo, trocou um gado por 8 pedras, 8 barras de ouro, e ele está mudando, 8 ou 16, não sei, e ele só acredita
guardar essa barra de ouro, essas barras de ouro na casa do Senhor. Eu falei, não, Márcio, volta para trás, ele tem filho, de repente não é ouro e depois vai querer ouro, de repente é 10, ele fala que é 15, não, pelo amor de Deus. Aí o Márcio levou de volta, ele falou, não, leva e deixa lá na casa do pastor Álvaro, irmão do céu. Eu fiquei rico uma noite, com 16 barras de ouro, mas nunca fui tão miserável como eu fui naquela noite. Eu botava debaixo da cama, dizendo, de repente alguém vai vir roubar. Botava no guarda-roupa, pensou se alguém pegar isso no guarda-roupa. Aí eu peguei e falei, eu vou guardar dentro do carro. Mas se alguém roubar o carro, o que eu faço? Aí eu peguei, fui lá no jardim, abri um buraco, botei numa sacola de plástico, enterrei e fiz vários buracos no jardim. Verdade, irmão? Verdade. Falei, Jesus, o que eu fui fazer? O que o Márcio foi arrumar para mim? Aí no outro dia arrumei umas 3, 4 pessoas, botei no carro, inclusive um era o Deis, outras que o Davidson, meu sobrinho Marcos, que tem muito tempo, morava ali na 24, e fui na casa do irmão que é Orível, e disse, olha, vamos junto, porque de repente se a polícia parar, e me ver com 18 barras de ouro dentro do carro, até que eu provo de quem que isso é, pronto, vai sair no jornal, pastor. Irmão, é uma tribulação ter as coisas. Aí Jesus disse, mas você é tão bobinho, não vou te deixar sem nada. Aí cheguei lá, eu falei, chamei o irmão, falei, irmão, eu penso que não é ouro, porque está leve demais, mas eu estou com medo, o Márcio foi comigo, eu estou com medo do irmão achar que isso é ouro e não é, e depois ele vai querer ouro, onde é que eu vou arrumar? Aí o irmão pegou um líquido que põe, e aí na hora fica sabendo se é ouro, se é banhado a ouro, ou se é alguma coisa falsa. Pingou, ele disse, pastor, desculpa a expressão, ele fez negócio com cigano, e enganou o irmãozinho. Levou a vaca, o cavalo, e deu para ele alumínio com banho de purpurina. Aí devolvi o ouro. Pastor, eu não fiquei umas 24 horas rico. Depois eu empobreci com 18 pedaços de alumínio na minha mão e levei para o irmão. Aí o irmão agradeceu, foi bom o senhor ter visto. Falei, irmão, mas como é que o senhor me faz eu passar por uma tribulação tão grande como essa? Então, a atitude de abrir de mão das coisas, se porventura um dia vocês ficarem sabendo que o pastor fulano deu isso, ou o crente deu aquilo, não é irresponsabilidade. Se for de acordo com a esposa, essa pessoa está na dependência de Deus e confiando no Senhor, sem nenhuma lavagem cerebral. Uma experiência que eu tive foi em Rio Preto, quando o pastor Perozinho era vivo, disse, pastor, o senhor vai levantar uma oferta aqui. Eu falei, dura coisa o senhor me pediu, meu irmão. E eu levantei uma oferta, o irmão levantou na hora e disse, eu estou doando a minha casa. Estou morando nela, terminei ela tem poucos meses, estou morando. Aí o pastor, eu falei, irmão, o senhor procura o pastor aqui, que ele tem mais ou menos o estilo que eu tenho. Você não pode ser levado por emoções, nem por um sentimento, porque a casa é sua, da sua esposa e seus filhos. Quando eu falei isso, ele falou, minha esposa está aqui ao meu lado, pastor Álvaro. É ela que sentiu primeiro e falou comigo. Está doado a nossa casa para a obra missionária. Irmão, tu tem outra casa? Não tem, pastor Álvaro. Então não doa o que você não tem, duas coisas. É igualzinho doar aliança, não deva doar aliança para a obra, a não ser que você vem e resgata ela, pede para ficar ali para resgatar, porque você fez um voto. Ele disse, não senhor. Aí o pastor Perozinho pegou o microfone e falou, pastor, eu conheço ele. É um homem trabalhador,
lutou para ter essa casa, mas ele é muito racional, ele é muito pensador. Passados uns anos, conversei com o pastor Perozin falou: pastor, ele doou a casa, foi pagar aluguel, hoje ele não tem uma não, ele tem 3 casas, o Senhor deu para ele. São pessoas que abrem a mão, não por irresponsabilidade, mas dependência de Deus. Amém? A dependência de Deus nos faz mais íntimo com Ele, e por isso que com os íntimos, Ele diz lá em Mateus: o vosso Pai Celestial. Hoje me debrucei sobre essa frase, e o vosso Pai Celestial cuida de vocês. Conhece? Se Deus permitir, nós vamos continuar essa mensagem. Agora eu escrevo aqui: uma vida simples nos faz mais próximo de Deus. Faz você ficar mais próximo do seu irmão. Uma vida simples. E faz mais próximo da maioria. E eu escrevo aqui: Jesus se tornou o oposto dos escribas e fariseus, por sua simplicidade, no vestir, onde frequentou, as suas ações, os seus ensinos, aonde sentou, o animal que usou e os barquinhos que usou. Demonstração de vida simples. Saí dessa mensagem, entrei nessa aqui. Não esqueça, a simplicidade, o simples de coração sabe receber honra sem se orgulhar ou envaidecer. Eu já vi tantos pastores, irmão, que recebem títulos e continuam o mesmo. E já vi alguns pastores que recebem o título da conclusão do Nobral, parece que ele fez uma faculdade nos Estados Unidos. A pessoa não sabe ser simples. E eu escrevo aqui: a simplicidade nos liberta da ansiedade. A simplicidade é a única coisa que pode te orientar adequadamente a sua vida. A simplicidade nos ensina a aproveitar a vida sem exigir de nós sacrifício até no falar. Eu estava pensando, é bom falar o português correto, e eu sei que não falo. É bom fazer as aplicações de verbos e tantas outras pontuações da gramática, mas quando a pessoa é orgulhoso, metido, quer ser empolado, ele sofre demais. Exige um sacrifício muito grande de ter que o homem ir lá no salão de beleza e limpar a unha, amém, mas aí fazer o cutículo, fazer a sobrancelha, pentear o cabelo e botar um gel que não pode sair um fio do lugar. A simplicidade é tão gostosa, você passa a mão assim no cabelo, está alinhadinho, mas não é aquela vaidade exacerbada que te deixa cansado. Agora preste atenção, nós vamos orar. Pastor Eurico vai vendo quem vai cantar. Eu vou encerrar essa parte lendo aqui algo que eu escrevi, e quero que você preste atenção nisso. A dependência de Deus nos faz ter pura intimidade com Ele, a ponto dele dizer: o vosso Pai Celestial. Um dia eu vinha vindo de Brasília, fui pregar num congresso, estava muito cansado. William Neves foi dirigindo para mim, eu e ele.
Levei um travesseiro, deitei no carro atrás. De madrugada nós vimos voltando de Brasília, e eu deitado no banco, o Senhor falou comigo em espírito: meu filho, pensa no homem mais rico do mundo. Na época era Bill Gates. Hoje, não sou eu não sei quem é. Bill Gates, acho que é o homem da Amazon, né? Bill Gates era o homem mais rico do mundo. Eu disse: Senhor, Bill Gates. Aí o Senhor disse assim para mim: meu servo, Bill Gates é o homem mais rico do mundo, falar certo. Porém, todo o dinheiro dele não dá para tratar dos animais dos mares, dos ares e da selva, nem uma semana. E eu cuido de todos, todos os dias, por todo o tempo. Então descansa e dorme, porque eu sou o seu Pai Celestial e cuidarei de você. Isso é gostoso demais, irmão. Aí eu escrevi aqui: a dependência de Deus nos faz ter pura intimidade com Ele. Diz um pregador, e eu fiz alguns adendos aqui: a preocupação pode chamá-la de medo, que produz o pecado da incredulidade. Toda pessoa preocupada é uma pessoa debaixo de uma sombra de medo. E o medo é pecado, porque te leva à incredulidade. A preocupação, ela é um fardo pesado que carregamos antecipadamente, algo que nem vai acontecer. Entenderam? Segundo, a preocupação é o coveiro que quer sepultar você vivo no cemitério da insônia, da infelicidade e da tristeza. Terceiro, quarto, ela é um ladrão ou uma ladra que tira a paz, a fé, a confiança em nosso Pai Celestial. A preocupação quer que você afronta Deus, como se Deus fosse fraco, inoperante, como se Deus não vai existir amanhã. Quem crê que Deus vai existir amanhã? Ou Ele é o mesmo amanhã? Então para que preocupar com amanhã? Eu vou pegar Covid? Não vou sair? Tenha cuidado. Mas só que não seja tomado por uma preocupação. A única coisa que mata e acaba com a preocupação é sermos dependentes de Deus, com fé, confiança e adoração. Isso mata a preocupação. E hoje nós vamos matar essa preocupação. Só que você tem que abrir de mão. O pai entregou para o filho: está aqui, meu filho. Para quem entregar para os filhos agora? Tu está vivo ainda, tu vai depender disso. Não, a minha parte eu reservei ali, ó. E geralmente o pai reserva um cantinho, uma parte lá, porque se o filho voltar para casa, tem ainda para dar para o filho comer. Pai é assim. Vamos colocar de pé e orarmos e colher a oferta.